Vamos às nossas Bíblias. Abramos no livro de Esther, capítulo de número 4. Esther, capítulo de número 4. Versículo Esther, capítulo 4, versículo de número 15. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Amém? Palavra de Deus aos nossos corações. Vamos orar ao nosso Pai Celestial. Vamos, nessa oportunidade, convidar o presbítero Paulo Roberto para estar nos dirigindo ao Senhor em oração. Toda amada igreja na paz do Senhor. Oremos com fé. Amado Deus, soberano Pai, estamos, Senhor Deus, maravilhados, Senhor, na Tua presença, Senhor. Senhor, já ouvimos, Pai, a Tua voz, Senhor, a Tua mansa e meiga voz, Pai, nos falar através dos hinos, Senhor. Aleluia. E agora, Pai, Tu vieste também, Senhor Deus, nos falar através da Tua santa palavra, Pai. Oh, Senhor Deus, abençoa, meu Pai, a tudo que for feito nesta noite, Senhor. Tenha a Tua aprovação e tenha a Tua chancela, Pai. Que tudo, Senhor Deus, seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E que a Tua palavra, que agora foi lida, Pai, que venha frutificar, Senhor, nos nossos corações, Pai, para que sejamos crentes fiéis a Ti, Pai, porque Tu és um Deus fiel, um Deus que nunca nos faltou e sempre está conosco em qualquer situação, Pai. Assim, Senhor, a Tua igreja te alegra, Pai, e te agradece no santo nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, queria somente dar um aviso e um lembrete ao mesmo tempo. Na próxima quarta-feira, vamos iniciar nossa Feira Expo Evangélica, aqui no Centro de Eventos do Ceará, na Augusto Soares, 999. A feira serão 4 dias. Quarta-feira, 23, quinta, 24, sexta, 25 e sábado, 26. Tem uma programação maravilhosa. A solenidade de abertura às 15 horas do dia 23, à tarde, ali com o presbítero Ednildo Soares, da Igreja Presbiteriana, vai ministrar uma palavra para os pastores, para os líderes e para todos os irmãos que estejam ali. Eu estou convidando os irmãos para estarem conosco na feira os 4 dias. Se você não pode os 4 dias, você programa pelo menos um dia. Não é? Todo dia tem palestras pela tarde e à noite tem os louvores. E dentro da feira tem 90 estandes para você visitar. Inclusive tem um estande da igreja, com todos os projetos sociais para você conhecer mais de perto. Se você ainda não recebeu esse folder, ali na saída tem. Você pode pegar onde tem toda a programação atrás, dia a dia. E você pode entrar também no Expo Evangélica e curtir a página e ter todas as informações necessárias. Lembrando que no sábado é um dia especial, o dia todo a programação. Inicia às 10 horas da manhã, com a programação especial para as mulheres, onde a cantora Mariana Valadão vai ministrar uma palavra e louvores para o público feminino. E os homens vão na carona, pode também participar. E isso é até meio-dia, de 10 às 12. E à tarde nós teremos
uma apresentação especial de louvor da Cristina Mel com todas as crianças. Nós estamos esperando aproximadamente 4.000 crianças, a 5.000 na tarde. Vai ser uma bênção. Leve seus filhos, vai ser uma tarde abençoada. E à noite teremos outros louvores. E além de toda essa programação, irmãos, a gente se encontra, conhece novos irmãos, novos amigos. A feira é uma bênção. Como paga para visitar a feira? Não, a feira é gratuita. Você não paga nada. Você leva 1 quilo de alimento e esse alimento é doado para 2 projetos sociais. Todos 2 aqui da nossa igreja. O projeto Ebenezer, coordenado pelo irmão Rommel, e o projeto Cidade de Crianças. Geralmente, ano passado, nós arrecadamos 4 toneladas, deram para alimentar os nossos projetos até dezembro do ano passado, né? E se esse ano não arrecadar mais, vamos ajudar muito esse projeto. Então, irmão, primeiro que os irmãos orem e participem desse evento, esses 4 dias, ali no centro de evento do Ceará, aqui na Horto Soares, bem pertinho da nossa igreja. Que Deus abençoe, irmãos, e conto com vocês. Se você não pegou ainda seu folder, na saída tem ali na recepção. Que Deus abençoe. Amém. Não vou deixar de acreditar. Vou me lançar aos teus pés, meu perfume derramar. Se ao menos o olhar do mestre eu atrair, sei que poderá haver esperança para mim. Vou me levantar, vou sair do meu lugar de aflição. Meu pecado vou me esquecer, meu lamento abandonar. Me condenarão, mas o justo juiz primeiro me amou. Julga minha causa, meu Senhor, se levante em meu favor. E poderá se levantar contra o ungido, arma forjada contra mim não prevalecerá. Seu perdão recebi diante dos homens, o meu pecado ele nunca mais se lembrará. Não há impossíveis para o meu Deus, o prisioneiro restaura e faz governar. O gigante que me afronta terá que cair. Não vou fugir, vou acreditar. Julga minha causa, meu Senhor, em meu favor. Não vou deixar de acreditar. Vou me lançar aos teus pés, meu perfume derramar. Se ao menos o olhar do mestre eu atrair, sei que poderá haver esperança para mim. Vou me levantar, vou sair do meu lugar de aflição. Meu pecado vou me esquecer, lamento abandonar. Me condenarão, mas o justo juiz primeiro me amou. Julga minha causa, meu Senhor, se levante em meu favor. Quem poderá se levantar contra o ungido? Arma forjada contra mim não prevalecerá. Seu perdão
Assim diz o Senhor: nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor. Não temas, porque é Ele quem julga a tua causa. E poderá se levantar contra o ungido, arma forjada contra mim não prevalecerá. Seu perdão recebi diante dos homens, o meu pecado ele nunca mais se lembrará. Não há impossíveis para o meu Deus, o prisioneiro restaura e faz novena. O gigante que me afronta terá que cair. Não vou fugir, vou acreditar. Julga minha causa, meu Senhor, em meu favor, em meu favor, em meu favor. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, nós queremos apresentar aqueles que nos visitam nessa noite. Está conosco da Assembleia de Deus em Tatuí, São Paulo, a irmã Maria Luísa. Onde está a irmã Maria Luísa? Dá um sinal assim com a mão. Muito bem, aqui está, glória a Deus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Prazer receber aqui conosco. Quem mais está nos visitando nessa noite? Levanta assim a mão para a gente conhecer os nossos visitantes. Muito bem, aqui estão os nossos visitantes, na galeria também, bastante visitantes aqui do nosso lado. Glória a Deus pela vida de vocês, estamos felizes pela presença de vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria recebê-los aqui para juntos cultuarmos e celebrarmos ao Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família, sejam ricamente abençoados em nome de Jesus. E aproveitar esse momento, né, amados? Antes disso, cadê o João Mateus aqui? João Mateus está aqui com a gente também, ali de Pacaju, sempre está aqui conosco, cooperando. Hoje, daqui a pouco, ele vai estar louvando ao Senhor também. É sempre bem-vindo aqui conosco, é uma alegria tê-lo aqui conosco. E vamos aproveitar esse momento para se virar para o irmão que está do nosso lado, cumprimentá-lo com a paz do Senhor. O irmão que está pertinho de você aí, cumprimente ele, porque é bom e agradável ao Senhor que os irmãos vivam em união. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que maravilha. São todos bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos para cultuarmos ao Senhor. Queridos, eu quero aproveitar também esse momento e compartilhar já alguns avisos com a Igreja do Senhor. As inscrições para o discipulado permanecem abertas e o público-alvo são os novos convertidos, recém-chegados de outras denominações e candidatos ao batismo até o final do ano, com idade mínima de 14 anos. Os interessados devem passar na recepção para já providenciar a sua inscrição. Amanhã, amados, acontecerá o Projeto 4S, às 19h30, trabalho que fazemos junto a pessoas em situação de rua. Você que deseja estar aqui participando, esteja aqui amanhã, às 19h30 para participar conosco. Atividades que se estende até às 23 horas. E 23 horas estamos voltando ali já da Praça do Ferreira. Melhor idade, em reunião na próxima quinta-feira, às 19 horas. Coral também comunica que quarta-feira, às 19h30, haverá uma reunião para tratar sobre a cantata de Natal. Ministério de Mulheres lembra do bazar. Quem trouxe doações podem procurar as irmãs, estarão recebendo as doações na recepção. E os nossos trabalhos semanais. Terça-feira, às 19h30, nosso culto de doutrina. Sexta-feira, às 19h30, nosso culto de oração. E domingo pela manhã, às 8h30, nossa escola bíblica dominical. Também, queridos, nós queremos lembrar da nossa Bíblia, edição do centenário. A Bíblia, ela está chegando essa semana. É possível, é provável que ela esteja terça, mas
eu prefiro trabalhar logo com domingo, porque quem trabalha com transportadora sabe como é que é essa questão de prazo, né? Então, esse domingo, Deus quiser, nós já estaremos com ela aqui, tá certo? E quem já fez a reserva vai estar recebendo no próximo domingo, tá certo? Quem não fez a reserva, garanta logo a sua, tá certo? Nós estávamos conversando, o presbítero Rojair me disse que no centenário da Assembleia de Deus ele pegou uma fila de mais de 2 horas, lá em Belém, para pegar a Bíblia do centenário, e ele desistiu porque não aguentou mais esperar. Foram pedidas só 10 mil Bíblias, né? Foram pedidas 10 mil Bíblias. Daqui para a festa no Arena Castelão, dia 6 de setembro, com certeza não existirão mais essas Bíblias. A não ser que for mandado fazer uma nova impressão. E se for mandado fazer uma nova impressão, você vai ter que pegar uma fila dessas quilométricas, né? Então, se você quer logo uma Bíblia, garanta logo a sua. Após o culto, na recepção, faça a sua reserva com o Jefferson, tá certo? Você reserva com R$15, que é a metade do valor da Bíblia, e na terça, ou mais provavelmente no domingo, você recebe a Bíblia com a contra-entrega do restante dos R$15. Cada Bíblia no valor de R$30. É uma Bíblia para você comprar para ter, é uma Bíblia para você comprar para presentear alguém. Ela é a versão revista e corrigida, a versão oficial da Assembleia de Deus. Ela tem o inário oficial da Assembleia de Deus, que é a harpa cristã, e ela tem um pequeno encarte também, com um breve histórico dos 100 anos da Assembleia de Deus no estado do Ceará. Uma Bíblia de São Luxo, tá certo? Aquela em que as beiras são douradas, com fitilho, a logomarca do centenário na capa, né? Como os irmãos podem acompanhar. E é importante você garantir a sua, tá certo? E parte desse valor, desses R$30, vai ser dedicado à festa no Arena Castelão. Todo esse valor é para a Secretaria-Geral da Programação do Evento Centenário, e parte desse valor custeia a impressão da Bíblia, e parte vai contribuir para a realização da festa. Na verdade, o valor é tão pequeno, amados, que só vai dar para pagar o seguro do gramado. O valor que está se arrecadando com essas Bíblias para a festa, só dá para pagar o seguro do gramado, né? Então os irmãos vão estar contribuindo com a festa do centenário das Assembleias de Deus no estado do Ceará. Amém? Glória a Deus. Então nós agora, amados, vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Convidamos os obreiros para o serviço santo ofertório. Vamos apresentar diante de Deus nossos dízimos e ofertas, agradecendo a Deus pelo cuidado que Ele tem tido por nossas vidas, porque Ele tem nos abençoado até aqui, e Ele continuará nos abençoando. Amém? Quero convidar o evangelista João Batista para estar orando ao Senhor, e também quero convidar João Mateus para estar apresentando aqui 2 cânticos em louvor ao Senhor. Paz do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, maravilhoso Senhor, te louvamos, ó Pai, por esta rica e preciosa oportunidade em que tu nos concedeste, meu Senhor, para chegarmos até a tua casa, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Nesta hora, Senhor, com alegria, Senhor, estamos a cooperar com a tua obra, porque tu nos concedeste primeiro, Senhor, aquilo que nós temos necessitado, tu tens suprido. E nós, com alegria, meu Senhor, estamos participando desta bênção, que é cooperar na tua obra santa neste lugar. Abençoa todo o campo da cidade, abençoa esta igreja. Ó Deus amado, toma a frente de todas as atividades que tu tens levantado para a pregação do Evangelho, para o ensino da tua palavra. E assim, meu Deus, ser com todos aqueles que vão cooperar, com aqueles que não estão podendo nesse instante, mas tu has de dar a oportunidade pela tua graça, pela tua misericórdia. Te pedimos estas bênçãos, ó Senhor, e já te agradecemos no nome santo, glorioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quem está vivo da glória é Jesus aí.
Quem veio adorar Jesus nessa noite, levanta a mão e dá um brado de alegria. Que maravilha é voltar a esse lugar, a essa igreja. É sempre uma alegria no meu coração. Louvo a Deus pela vinda do pastor, presidente dessa igreja, pastor Ilquinhas, irmã Daniele. Esse povo está abençoado. Aos demais irmãos, estou tendo o prazer e a alegria de revê-los em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Eu vou louvar um hino para toda a igreja cantar comigo. Esse hino fala muito ao meu coração, porque nós estamos aqui, mas iremos fazer uma grande viagem para a glória. Quem vai fazer essa grande viagem? Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar um dia. E asas, não precisarei. Foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. Quem vai atender ao vinde do Senhor? Um dia tudo irá dar. Um dia Jesus, oh aleluia, ele voltará, aleluia. Um dia baixo, um dia, oh aleluia, um dia, o quê? Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão da raba do que é céu. Não quero saber de ficar não precisarei. Foguete ou disco voador, apenas eu atenderei. Escute, ó, a força que atrai a mim é forte, é forte. Ai, da rabacana, labachúria. Jesus chama, responderei. Estou a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lá, a casa do meu. Se você tem boca pra adorar, adore! Subir, deixar. Não quero. Um dia voarei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lá, a casa do meu pai. Ai, devachar a manaça, a gravidade eu vencerei, e face a face eu verei. Quem tem essa esperança guardada no coração? Eita, lábia chúria. É por isso que está escrito: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que veio sem demora.
Ai de la manachúria, e face a face eu verei. Vamos fazer um coral no 3. 1, 2, 3. Ageu. Aleluia. Se é pra Jesus tem que ser mais forte, irmão. Quem é vaso glorifica, quem é vaso glorifica. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Canta, igreja! Pede, 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 pede pra Jesus agora. Pede, 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 pede pra Jesus. Ó, dá poder ao vaso, Jesus. Recebe poder de Deus aí. Recebe poder de Deus. Mas dá poder ao... Enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga. Dá Jesus agora. Aleluia. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu o quê? Me dá minha vitória pra depois. Me dá minha vitória pra depois. Me dá minha vitória pra depois. Já tem gente recebendo a vitória. Ai, caramba, caramba. Levanta as duas mãos pra cima aí. Você vai cantar algo profético aqui nessa noite. A Bíblia diz que no Val de Jaboque, Jacó lutava com o anjo. E ele dizia assim, ó: me dá minha vitória, 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 me dá minha vitória. Já tem crente tomando posse de vitória aí que eu tô vendo. Aleluia. Olha pro teu irmão agora e olha pra ele e diz assim, ó: recebe tua vitória, recebe tua vitória, recebe, ai meu Deus, recebe, recebe, sai cabanarabaxé, recebe tua vitória, recebe tua vitória, recebe, recebe tua vitória, recebe tua vitória. O povo de Deus é o povo vitorioso, pastor. Senhor manda poder, Senhor manda poder, opera mais. Repreende o inimigo, derrama fogo santo, só Senhor, só igreja, Senhor manda poder. Batizar os que crê, derrama fogo santo, ó Senhor. Receba poder de Deus aí onde você está. Coloca a mão no ombro do teu irmão e compartilha dessa graça. E compartilha pra caramba da baixaria andava.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Os crentes mais novos não sabem nem que música é essa, né? Senhor manda poder. Essas músicas que cantava na época que eu era bem criancinha ainda. Não faz muito tempo também, não. Glória a Jesus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 4. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esther, capítulo de número 4, versículo de número 15 e 16. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos passear um pouquinho no livro de Esther nesta noite. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, temos lido a Tua santa palavra nessa noite. Agradecemos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra é vida para nós, ó Pai. Queremos Te bendizer, Senhor, porque Tu tem cuidado de nossas vidas. Porque Tu tens, Senhor Deus, alimentado a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. E nós Te bendizemos por isso. Queremos agradecer a Ti, Senhor, porque já temos nos alegrado na Tua presença e temos sentido a Tua presença em nosso meio nesta noite. E nós glorificamos a Ti, Senhor. E sabemos que Tu tens uma palavra para nós nessa noite. Pedimos, Senhor Deus, que Tu venha ministrar a cada coração nessa noite. E que recebamos, Senhor Deus, a palavra de Deus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, fale profundamente no ser de cada um de nós essa noite, e que sejamos desafiados, ó Pai, a poder caminhar aquilo que Tu pedes de nós. É em nome de Jesus Cristo que nós te oramos, ó Pai, e desde já te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos irmãos, vamos falar um pouquinho aqui neste livro de Esther, nessa história. Meu primeiro uso de microfone na igreja foi quando criança, em que eu li o Salmo 23. Mas a primeira ministração, primeira palavra que eu dei, foi quando adolescente, e justamente no livro de Esther. Mas hoje eu quero compartilhar algumas coisas neste livro com a Igreja do Senhor. Esse é um livro que tem ensinamentos muito preciosos. E é um livro pequeno, de 10 capítulos, que quando você começa a ler, você não quer parar de ler enquanto não termina o livro. É um enredo que ele cativa muito a nossa atenção e nós queremos saber o que é que vai suceder em seguinte. E o livro de Esther, ele nos apresenta uma perseguição e grande conflito contra o povo de Deus. Por parte, primeiramente, de um indivíduo chamado Amã, e posteriormente esse mesmo indivíduo conseguiu transformar a sua hostilidade, o seu ódio contra o judeu em uma perseguição institucionalizada, em uma perseguição por parte do próprio império através de lei.
Vemos também, amados, no livro de Esther, a aflição de Mardoqueu, pai adotivo da rainha Esther, a perplexidade da cidade de Susa e a posição estratégica que Deus colocou a rainha Esther. E a gente vai, essa noite, passear um pouquinho sobre este livro e tirar algumas lições para esse momento que nós estamos prestes a começar. Esther capítulo 2, versículo de número 4, nos diz, pode acompanhar na sua Bíblia juntamente conosco. Esther capítulo 2, versículo 4. Vamos ler o versículo 2 e o versículo 4. O versículo 2 diz, então disseram os jovens do rei que lhe serviam, busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista. Versículo 4. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Capítulo 2, nós nos deparamos com uma convocação real para que as virgens mais belas do Império Medo-Persa, que era um império que na época de Assuero, ele alcançava a Índia e saía varrendo até alcançar a Etiópia, um império vasto, um império amplo, com várias províncias, e foi determinada uma convocação em cada uma dessas províncias, em que fossem escolhidas jovens belas, formosas, e fossem trazidas para a fortaleza de Suzã, para que pudesse se escolher entre estas jovens, uma que pudesse ocupar o trono que foi desocupado por Vasti e fosse a rainha do rei Assuero. No dia de se apresentar ao rei, a jovem ela podia pedir o que ela bem entendesse para se apresentar da melhor maneira possível e pudesse assim atrair a atenção e conquistar o coração do rei para que pudesse ser a rainha deste vasto império. Passaram-se 12 meses de preparação com aquelas jovens que foram escolhidas de todas as províncias, e ali havia uma jovem, Esther, Hadassa, que também estava participando, que também foi escolhida e foi levada à fortaleza de Suzã. E ali estava aquela jovem era órfã, aquela jovem fora adotada pelo seu próprio primo, e ela ficou como filha adotiva, digamos assim, de Mardoqueu. O pai de Mardoqueu foi um daqueles que foi levado cativo quando se levaram o rei, juntamente com a série de outros judeus, e foram trazidos à Babilônia. E ali estava Mardoqueu, nesse império medo-persa. A sua prima ficou órfã de pai e de mãe, e ele toma para si o cuidado e fica como pai de Esther. E agora a sua filha adotiva era tomada dele e levada à fortaleza de Susa, por causa que Deus tinha abençoado ela com a beleza, que atraiu a atenção dos eunucos e levaram-na até a fortaleza de Susa para ser uma candidata ao trono real, uma candidata à rainha do Império Medo-Persa. E chegado o dia de cada uma se apresentar diante do rei, cada uma podia escolher o que bem quisesse, a veste, joias, maquiagem. Elas podiam escolher o que bem entendessem que fosse realçar ainda mais a sua beleza para poder conquistar o coração do rei. Até que chegou o dia em que Esther foi chamada para se apresentar diante do rei.
E a palavra de Deus nos diz, no versículo 15 do capítulo 2, que Esther coisa nenhuma pediu. Esther não pediu coisa alguma. E ela se apresentou diante do rei Assuero. E ela alcançou favor aos olhos do rei. E ele colocou a coroa real em sua cabeça. E ela foi feita rainha do Império Medo-Persa. E ali estava, como rainha do Império Medo-Persa, uma órfã de pai e mãe, e uma mulher que estava em terras estranhas, porque ela era uma judia. Seu pai adotivo, Mardoqueu, agora perdia a companhia de Esther. Porque agora Esther estava na fortaleza de Susa e como rainha, ela não podia sair da fortaleza e não podia mais ter contato com seu pai adotivo. De igual modo também, Mardoqueu não podia ter acesso até Esther. Então a comunicação entre Mardoqueu e Esther começou a se estabelecer através de mensageiros, através dos eunucos do rei. E Mardoqueu, certa vez, tomou conhecimento de um plano conspiratório contra o rei Assuero. Bigtã e Teres, segurança do rei, guardas da porta, eles se indignaram contra o rei. A Bíblia não diz qual foi o motivo da indignação de Bigtã e Teres contra o rei, mas a Bíblia diz que eles se indignaram contra o rei e eles estabeleceram em seu coração colocar as mãos sobre o rei. Eles estabeleceram em seu coração um plano conspiratório para assassinar o rei Assuero. Mardoqueu, sabendo do mal que estava intentando contra o rei, Mardoqueu dá um jeito de fazer chegar aos ouvidos de Esther o conhecimento desta conspiração dentro de homens de confiança do rei, porque afinal de contas eram os guardas da porta. Após chegar essa notícia ao rei, o rei estabelece um inquérito, é feita a investigação e se descobre que de fato Bigtã e Teres estavam juntos em um plano de conspiração para tirar a vida do rei. E as coisas antigamente eram bem mais complicadas do que o nosso estado de hoje, né? Então chamaram Bigtã e Teres e eles foram condenados à morte. Eles foram executados e morreram enforcados. No Império Medo-Persa havia traidores como Bigtã e Teres. Mas no Império Medo-Persa também havia homens que o rei o tinha como homem de confiança. Em todo lugar você pode encontrar pessoas traiçoeiras que lhe traiam, mas em todo lugar você pode encontrar pessoas de confiança em que você pode confiar. Às vezes nós podemos até depositar a confiança em alguém e nós sermos frustrados com essa pessoa. Mas é certo de que Bigtã e Teres traíram a confiança do rei, mas tinha um homem em quem o rei muito confiava. O seu nome era Amã, Agagita, de Agag, linhagem real, descendente de Amalequita. E o rei pegou Amã e colocou Amã como príncipe dos príncipes. Ou seja, entre os príncipes que governavam sobre as províncias, tinha um príncipe especial que estava sobre eles, que era justamente Amã. Então, dentro do Império Medo-Persa, nós temos o rei Assuero e abaixo do rei Assuero nós temos Amã. Ele era a autoridade maior no império abaixo do rei Assuero.
Ele era um homem de confiança do rei. Amã, no entanto, era daquele tipo de homem que não sabe lidar com o poder. Existem pessoas que elas não sabem lidar com o poder. E existem pessoas que o poder, na verdade, não as corrompe. O poder simplesmente manifesta o que já está no seu interior e no seu coração. Amã era um homem que não sabia lidar com o poder. Na verdade, o orgulho e a soberba foram morar em Amã. Eles acharam uma moradia perfeita em Amã. E em Amã nós vemos personificação forte da soberba e do orgulho. Todos os homens eles se inclinavam perante Amã. Todos os homens eles se encurvavam diante de Amã. E isso fazia mais mal ainda a Amã. Mas havia, amados, um homem que não se inclinava perante Amã. Este homem era Mardoqueu, o pai de Esther, o pai adotivo. Ele não se inclinava perante Amã, porque ele só se prostrava diante de Deus. Ele honrava e respeitava as autoridades. Lembre que agora há pouco eu acabei de contar para vocês do cuidado que ele teve para preservar a vida do rei, denunciando um plano de conspiração contra a vida do rei. Mas ele não se prostrava e não se inclinava diante de homens, porque ele só se prostrava e se inclinava diante de Deus, porque ele entendia que inclinar-se e prostrar-se é um ato de adoração que pode ser reservado única e exclusivamente a Deus. Mardoqueu, então, tornou-se, amados, o saco de pancada de Amã. Mardoqueu tornou-se o foco para Amã destilar todo o seu furor e frustrações. Amã encheu-se de ódio contra Mardoqueu, e Amã descobriu que Mardoqueu não se inclinava perante ele, porque Mardoqueu era judeu. Então, o furor de Amã tomou proporções muito maiores. Amã, a partir de então, não queria mais simplesmente a destruição de Mardoqueu. Amã queria que todo o povo de Mardoqueu, todo o povo judeu no Império Medo-Persa fosse destruído. E ele propôs em seu coração destruir todo o povo de Mardoqueu em todo o reino. Capítulo 3, versículo de número 6. Porém, teve como um pouco nos seus propósitos o pôr as mãos em Mardoqueu, porque eles haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. Ora, com sua posição política e a influência que tinha junto ao rei, não seria difícil para Amã transformar o seu ódio pessoal em uma perseguição institucionalizada. Não seria difícil ele transformar o seu ódio pessoal em uma perseguição do próprio império. Bastava ele chegar diante do rei, falar com o rei, que ele conseguiria transformar a sua perseguição pessoal em uma perseguição imperial. E é isso que ele faz. No versículo 8 ainda do capítulo 3, e Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Existe um povo que a lei deles é diferente da nossa lei.
E esse povo é perigoso para o rei. Não convém deixar esse povo no império. Esse povo precisa ser destruído. Porque o povo de Deus tem uma lei diferente da lei daqui, né, amados? O povo de Deus tem uma lei diferente das leis desse mundo. O povo de Deus tem um costume diferente dos costumes desse mundo. Então ele procura conquistar o coração do rei, criando uma situação em que mostra aquele povo como um perigo para o império. Segundo, ele se aproveita de uma situação em que o Império Medo-Persa estava saindo de uma guerra contra a Grécia e os seus cofres tinham sofrido perdas consideráveis. Então ele chega e diz: além de destruir todo esse povo, que é um perigo para o império, rei, eu colocarei dentro do cofre imperial 10.000 pratas. Ora, vai eliminar um povo que é perigoso para o império. E vai repor as reservas do cofre imperial. O rei tirou o anel e disse: fazes o que tu quer, mano. Pode estar aqui o anel. Vai lá e sela e manda divulgar em todas as províncias. Olha só. O rei confiava em Amã. Amã desenhou a figura de um povo perigoso. O rei acreditou em Amã. O rei não deu sequer o direito de defesa ao povo que estava sendo acusado. O rei tinha em Amã o principal príncipe de sua confiança e dá-lhe o anel real para que ele cele a lei e divulgue a lei em todas as províncias. A matança dos judeus, programada com quase 1 ano de antecedência. O rei, amados, só não atentava que este povo honrava a autoridade. Ele apenas não aceitava os seus preceitos de fé, que seus preceitos de fé fossem esquecidos em prol de leis humanas. E que também reconheciam que havia uma autoridade acima da autoridade do rei. Esse povo não era um povo submisso, não era um povo rebelde, não era um povo que estava causando problemas ao império. Pelo contrário, esse povo era um povo de paz, um povo que prosperava e um povo que adorava o verdadeiro Deus. A questão é que eles não abriam mão das suas convicções de fé e do seu legado de história com Deus. Eles não abriam mão disso. E esse povo também entendia que devia honrar o rei Assuero. Mas acima do rei Assuero tem um rei dos reis. E se há um conflito entre o rei Assuero e o rei dos reis, esse povo escolhia ser ao rei dos reis. O rei, amados, também não sabia que esse decreto de matança atingia ele tão de perto. Por quê? Porque a sua mulher era judia. A rainha Esther era judia. E ele não sabia que a sua própria esposa seria alcançada por esse etnocídio planejado por Amã. No versículo 15, nós lemos: os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram. E a lei se proclamou na fortaleza de Susa. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Susa estava confusa. Foi divulgado em Susa o etnocídio dos judeus. Foi divulgado em todas as províncias o etnocídio dos judeus. A matança dos judeus. É claro que nós sabemos e entendemos que nós não estamos falando apenas da luta de Amã, uma malequita contra os judeus. Nós estamos falando de uma luta espiritual que está por trás de tudo isso. Só não enxerga que não tem uma luta espiritual se não houver um discernimento espiritual. De que destruir o povo judeu era uma forma de destruir o plano de Deus, de onde sairia o Messias para resgatar a humanidade. E nós estamos falando de um homem, amados, que era de confiança de Assuero,
Mas estamos falando de um homem amalequita. E os amalequitas foram os primeiros a se colocarem como obstáculo quando Israel saiu do Egito. E ali o Senhor determinou que jamais haveria paz entre os amalequitas e Israel. E o que Amã queria não era só a destruição de Mardoqueu, ele queria a destruição de todo o povo judeu. A cidade de Susa, ao ler aquela lei, ela ficou confusa, ela ficou perplexa, diante de tamanha loucura e atrocidade contra um povo que não fizera nada contra os demais cidadãos e nem contra o rei. A cidade ficou perplexa com a violência anunciada. A cidade ficou sem entender o que estava acontecendo. Isso me faz lembrar até um movimento que houve na cidade de Fortaleza, chamada Fortaleza Apavorada, que foi um movimento em que a cidade manifestou sua perplexidade com a violência e falta de segurança que nós temos vivido em nossa cidade, e pediu às autoridades que se tomasse providências quanto à segurança pública. E aí eu fico a pensar, se Fortaleza está apavorada, a cidade de Susa estava muito mais apavorada e perplexa do que nós. E o rei, amados, e Amã, onde estão eles? Eles estão assentados, bebendo. Enquanto a cidade está perplexa, enquanto a cidade está confusa, enquanto a cidade não está entendendo o que está acontecendo, está o rei assentado com Amã, bebendo, como acabamos de ler no versículo. Está bebendo. Sabe o que isso me lembra, amados? Que eles podiam não estar bêbados quando selaram uma lei tão terrível como essa. Mas que não houve sobriedade nenhuma no coração, nem de um nem de outro. Porque nós não nos embriagamos só com álcool. O homem, ele não só se embriaga com álcool. A mãe estava embriagado com o ódio que havia em seu coração. E assim como a embriaguez do álcool, ela nos tira o juízo, nos tira o siso, nos tira a sobriedade, quando estamos dominados pelo ódio, a nossa sobriedade, o nosso juízo, o nosso siso, ele também é entenebrecido. E estava o rei Amã, estava o rei e o príncipe Amã, sentados, bebendo, e a cidade confusa e apavorada. Enquanto isso, Mardoqueu tirou as suas vestes e vestiu-se de saco e cinza, numa atitude de humilhação e numa atitude de quem busca tirar um tempo de jejum para com o Senhor. E assim também procederam todos os judeus de todos os lugares. Capítulo 4, versículo 3 do livro de Esther. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Houve uma comoção por onde a lei chegava. Os judeus se vestiam de saco, de cinza. Os judeus jejuavam, choravam, lamentavam. O que estava acontecendo? E aí Esther, no palácio, na fortaleza de Susa, ela toma conhecimento do estado de Mardoqueu e toma conhecimento que Mardoqueu está vestido de saco e de cinzas. E ela de imediato manda um eunuco até Mardoqueu para saber o que está acontecendo e para que ele está daquele jeito. Para que aquilo? Ataque, um dos eunucos do rei, foi até Mardoqueu e perguntou para que aquilo. Diga assim, para quê? Para que nos fala de qual a razão, qual o propósito, qual o objetivo. Sabe por quê?
Porque ninguém jejuma sem propósito. Ninguém jejuma só por jejuar. O jejum ele tem que ter propósito. É por isso que Esther manda perguntar: para quê? Qual o propósito disso? Por que você está assim? O que você está buscando? Ei, amados, não se jejuma sem propósito. Todo jejum tem que ter propósito. Não existe jejum sem propósito. Jejum tem que ter propósito. Mardoqueu deu conhecimento do plano maligno de Amã, o amalequita, a Esther. Comunica a Esther, mostra a ela a lei. Olha o que está planejado. Vão matar todos os judeus. Está determinado, está selado com o selo real. E pediu que ela se apresentasse diante do rei. Pede a Esther, diga a ela que ela se apresente diante do rei e diga a ela que ela interceda pelo nosso povo. Que ela interceda, diga interceda. O jejum sem oração é um defunto. Porque a alma, a vida do jejum está na oração. Não adianta jejuar sem orar. Por isso que toda vez que nós falamos de jejum, a oração vem junto com o jejum. Já percebeu? Porque a oração é quem dá vida ao jejum. Se há um jejum sem oração, isso pode ser dieta, isso pode ser greve de fome, mas jejum como disciplina espiritual não é. Não é. Porque jejum tem que ter propósito e jejum tem que ter oração. Porque a oração é quem dá vida ao jejum. Não adianta você passar 40 dias jejuando, amados, se você não tiver um tempo para orar, porque o seu jejum vai ser um defunto. O seu jejum vai ser um cadáver. Ele não tem vida. O que vai dar vida ao seu jejum como disciplina espiritual é o seu momento que você vai tirar para orar. Amém? Então, vai até o rei e intercede pelo nosso povo. Esther, ela dará as desculpas porque não poderá entrar. Capítulo 4, versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. Ataque. Volta lá em Mardoqueu. Diz para ele que todo mundo sabe, ele também sabe, não sei por que ele está querendo que eu vá até o rei. Será possível que meu próprio pai adotivo agora quer que eu morra? Diz para ele que eu não posso entrar diante do rei, isso ele já sabe, todo mundo nas províncias sabe que só pode entrar diante do rei se for chamado. Mesmo eu sendo rainha, se eu entrar diante do rei sem ser chamado, eu corro o risco de morrer. A sentença é morte. A não ser que por sua misericórdia, ele levante o cetro e seja poupada a minha vida. E ainda mais diz para ele que há 30 dias que o rei não me chama. Por que fazia tanto tempo que o rei não chamava? Eu não sei. Não sei se tinha tido algum desentendimento aí, algum conflito de casal, alguma briga de casal. Eu sei que fazia 30 dias que o rei não chamava a sua mulher. Não sei se o rei estava sem querer ver a rainha, e a rainha podia pensar o seguinte: rapaz, se a gente está brigado, ele está chateado comigo, não me chama mais, na hora que eu botar o pé lá, vai ser mais uma desculpa para ele tirar logo a minha vida. Não dá para eu ir, Mardoqueu. O negócio não está fácil. Está com 30 dias que ele não me chama. Mardoqueu manda a resposta à postura de Esther. Versículo 13 e 14. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei,
escapará só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, neste tempo socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe que para um tempo como este chegaste a este reino? Oh, Deus Santo. Quando chega a notícia para Mardoqueu, ó, vai lá e avisa para ela o seguinte. Esse negócio de recado é chato, né, amados? Mas era desse jeito que Mardoqueu andava falando com Esther. Ó, vai lá e avisa o seguinte. Que se ela não quiser ir ao rei e ser um canal de livramento de Deus para Israel, diga a ela que Deus vai suscitar livramento de outra parte. Porque Deus tem livramento para o seu povo. Diga a ela que se ela se omitir ao chamado dela, Deus não vai deixar o seu povo perecer. Agora ela e a casa do pai dela, toda vai perecer, mas os judeus acharão livramento de outra parte. E diga para ela que ela está lá no trono, mas ela está lá no trono, não é por acaso não. Quem sabe não foi para este momento que Deus levantou ela lá no trono, para usar do poder e da influência que ela tem, para poder dar livramento ao povo de Deus. Meus amados, isso me faz lembrar Jesus Cristo, quando ele diz, se vocês se calarem, até as pedras clamarão. Se calarmos, as pedras clamarão, amados. Se você se omitir, amados, a sua área de influência, a sua área de poder, não tenha dúvida, Deus vai trazer livramento de outro lugar, e você vai perder a bênção de não ter obedecido à vontade de Deus onde Ele te colocou. Deus não nos coloca a gente em qualquer lugar, amados, por acaso não. Tudo é dirigido por Deus. Você pensa que chegou aonde chegou porque você é competente, porque você pode, porque isso e aquilo, porque você conhece fulano ou cicrano. Você está redondamente enganado. Você só chegou onde você está porque Deus lhe colocou onde você está. E Deus lhe colocou onde você está porque Ele tem propósito nisso. Ele tem propósito nisso. Esther chegou onde ela chegou, porque Deus tinha propósito de fazer ela sentar no trono como rainha, para que nesse momento ela pudesse ser um instrumento de Deus, para trazer livramento ao povo de Deus. Qual foi a resposta de Esther, amados? Depois dela ser admoestada por Mardoqueu. Versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. Jejum absoluto. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Olha a mudança de postura de Esther. Tá bom, tem razão. Eu não estou por aqui por acaso. Há uma razão de eu estar aqui. Há uma razão de Deus me ter colocado aqui. Há uma razão de Deus ter me investido com essa influência. Há uma razão de Deus ter me dado essa área de poder aqui no Império Medo-Persa. Há uma razão de Deus ter me colocado do lado do rei. Não é por acaso. Pois é o seguinte, eu vou entrar na presença do rei. Mas eu entendo que o que eu vou fazer não é simplesmente um ato político. Eu entendo que o que eu vou fazer é de ordem espiritual. Eu entendo que o que eu vou fazer não é simplesmente chegar diante do rei e rogar por uma situação de uma lei que favoreça os judeus. Eu entendo que é espiritual. E se é espiritual, Mardoqueu, eu quero que você junte todos os judeus aí do lado de fora da fortaleza. Todos os judeus. E proclame um jejum de 3 dias. E Mardoqueu, jejum absoluto.
nem come nem bebe, dia e noite. E Mardoqueu, aqui do lado de cá, eu e as minhas servas jejuaremos também os 3 dias e as 3 noites. Terminado o jejum, eu vou me apresentar diante do rei. Sabe o que é isso, amados? Entendimento, discernimento espiritual, que o que estava acontecendo não era simplesmente o ódio de Amã contra Mardoqueu e o povo judeu, era uma guerra espiritual da antiga serpente querendo destruir o povo de Deus. Ela sabia que não ia resolver as coisas simplesmente politicamente, ela ia resolver as coisas também pela caminhar espiritual. Era uma luta espiritual que estava sendo travada. Jejum, 3 dias, absoluto. Foi determinado o início do jejum, foi determinado o fim do jejum, foi determinado qual tipo de jejum e qual o propósito do jejum. Não se jejuma sem se estabelecer o começo do jejum. Não se jejuma sem se estabelecer o começo do jejum. Ninguém acorda de manhã e diz, faltou o café da manhã, eu vou jejuar hoje. Não é jejum. O jejum, amados, você programa no dia anterior. E você aliança com Deus já o seu voto de como é o seu jejum. Você diz, Senhor, estou começando meu jejum amanhã. E ele vai terminar tal dia. Está aqui. 3 dias. Esse daqui. Tem uma data de começo, tem a data de fim. E o que eu vou jejuar? Aqui também estabelecido, nesse caso específico. Jejum absoluto. Nem come nem bebe durante 3 dias. Quando termina? Daqui a 3 dias. Qual o propósito? Adentrar diante do rei, interceder pelo povo judeu e o livramento do povo judeu. O propósito não é material, o propósito é espiritual. O jejum é uma disciplina espiritual para que nós peçamos a Deus coisas espirituais. Amém? E ela diz, depois desses 3 dias eu vou entrar perante o rei. E se eu perecer? Pereço. Sabe o que é isso, amados? Sabe o que é isso? A rainha Esté compreendeu que a sua missão era interceder pelo povo judeu. E ela entendeu que ao invés de ela se omitir, o papel dela era cumprir o propósito de Deus na vida dela, de ela ser um canal de livramento. E ela disse, se eu estiver cumprindo o meu dever, eu posso até perecer, mas eu pereci cumprindo o meu propósito. Eu vou entrar porque a minha vida não faz sentido fora do propósito de Deus. E se eu entrar e o rei não levantar o cetro, não tem problema, eu pereci fazendo a vontade de Deus. Oh, Deus Santo. Oh, Deus Santo. Aleluia, Jesus. Amado, só há sentido para mim e para você se nós estivermos cumprindo o propósito de Deus na nossa vida, amados. Quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus na nossa vida, a gente entra e diz, se eu perecer, pereci. Aleluia. Glória a Deus. E ela adentra, amados, e ela vai entrar diante do rei. E quem está lendo a história de Esté, vai perceber que depois deste jejum e oração, as coisas começam a mudar. Aleluia. As coisas começam a mudar, amados. Você está entendendo que você vai entrar agora num propósito de 40 dias de jejum e oração e as coisas vão começar a mudar? Quem está lendo o livro de Esté vai perceber que depois deste jejum e oração, as coisas começam a mudar. Porque a Esté entendeu que era coisa espiritual e precisava se guerrear com armas espirituais. As coisas começam a mudar. Esté entra na presença do rei e o rei a recebe. O rei levanta o cetro de ouro e ela se aproxima e toca no cetro. E o rei diz, Esté,
Qual a tua petição? Pedes o que tu queres, até metade do meu reino eu te darei. Aí Esther olha para o rei e diz: ó rei, quero convidar o rei e Amã para um banquete que tenham preparado para vocês. O rei: tudo bem, nós iremos. E convidou o rei e convidou Amã para o banquete. Amã, amados, se sente mais envaidecido ainda. Ora, foi digno de ser chamado pela rainha. E lá no banquete, não houve um outro que foi convidado, senão o rei e a minha pessoa. E ele se encheu mais ainda. Ele fica extremamente alegre por essa honra. E ele recebe nesse banquete um convite para participar de um outro banquete no dia seguinte. Por quê? O rei olha para a rainha Esther e diz: sim, Esther, agora já estamos aqui no banquete, e agora revela-me a tua petição, até metade do meu reino eu te darei. E Esther diz: ó rei, eu gostaria que amanhã o senhor e Amã estivessem aqui para participarmos de mais um banquete. Você diz: o que está acontecendo? Esther esteve no palácio com o rei e não pediu. Esther preparou o banquete e não pediu. O que está acontecendo? Ela já marcou outro banquete. Meus amados, o crente tem que ter discernimento espiritual. A gente tem que saber a hora certa de cada coisa. Oh, Deus. Tem gente que é precipitado, tem gente que não ouve a voz do Espírito Santo, tem gente que não escuta o guiado do Espírito Santo de Deus. E aí, amados, acaba perdendo a bênção. Lembre que Esther está saindo, amados, de um período de jejum e oração. E certamente o Espírito Santo de Deus deu sabedoria a ela e estratégia como ela devia falar. Recebe mais um convite, Amã fica cheio de alegria, mas ao sair, amados, do banquete, quem foi que a mãe encontrou? Amã está cheio de alegria. Quando ele sai do banquete, quem é que ele encontra lá fora? Mardoqueu. Mardoqueu. Capítulo 5, verso 9. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantava nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Ele chega em sua casa frustrado e sem contentamento. Você imagina, ele chega em casa, sua esposa, filhos e amigos, já curiosos como é que tinha sido aquele banquete junto ao rei e à rainha, e quando ele chega com aquela cara abatida, frustrado e sem contentamento algum. O que foi que houve? Foi demitido? Sai de um banquete com o rei, sai de uma tristeza dessa? O que está acontecendo? E aí ele diz, versículo 11 ao 13, e contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo que o rei o tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Olha aqui, irmãos. O homem que Deus já abençoou, deu glória, deu multidão de filhos, fez prosperar, deu posição de honra. Mas ele não consegue ter satisfação, porque ele só vai ter satisfação, segundo ele, se ele vê Mardoqueu destruído, porque ele não aguenta ver Mardoqueu. É uma malequita, amados. Ele não quer ver judeu vivo. Por isso que nós temos que orar pela paz em Israel, né, amados? Porque eu disse de manhã aqui, vou dizer de novo para vocês agora. A gente pode mandar trazer os judeus
tudinho de Israel. E o Brasil pode dar o Ceará, que é maior do que Israel, para os judeus. E os vizinhos dos judeus não se dão por satisfeitos. Porque eles não querem, amados, os judeus na face da terra. Não importa se é lá, se é aqui ou em qualquer outro lugar. O que eles querem é que sejam apagados, extirpados, exterminados. É o que aconteceu com Amã, amados. Amã, o que ele queria era que Mardoqueu fosse extirpado, juntamente com todos os judeus. Fossem destruídos, fossem eliminados. E aí qual é o conselho de seus amigos e esposa? Versículo 14, então lhe disseram Zeres, sua mulher e todos os seus amigos, faça-se uma forca, assim de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então, entra alegre com o rei ao banquete, e este conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca de mais de 20 metros de altura. E enquanto Amã deve ter se virado a noite toda, amado, sem conseguir dormir, se virava para um lado, se virava para o outro. Amanhã eu vou ter alegria. Amanhã eu vou para o banquete, mas não vou mais triste, não vai ter nada que me entristeça quando eu sair, porque Mardoqueu não vai estar mais. Pelo contrário, eu vou me alegrar porque eu vou ver ele enforcado a mais de 20 metros de altura. E estava a forca montada na casa dele. E ele se virando de um lado para o outro, eu acredito, talvez sem nem dormir direito, esperando a hora que pudesse correr ao palácio para pedir autorização ao rei para enforcar Mardoqueu. Aí, amado, sabe o que aconteceu? Deus tirou o sono de Assuero. Você acredita que Deus tira o sono de rei para abençoar você? Oh, aleluia. E enquanto tinha irmãos, amados, que tinham tirado a refeição da mesa, Deus tirou o sono do rei. Tinha irmão jejuando e Deus tirou o sono do rei. O rei mandou ler as crônicas, chamou seus funcionários e disse, pega aquele livro bem chato ali das crônicas do império, pode ser que me dê sono, pode ser que eu durma. Começa a ler aí essas histórias, e aí pode ser que me dê sono e eu durma. E aí começou a ler as histórias. E aí, amados, Jesus é Jesus, né, amados? Sabe qual foi a história que foram ler, o rei? A história da conspiração de Bigtai e Teres contra o rei. E que Mardoqueu foi quem denunciou essa conspiração e deu livramento ao rei. E ao rei olha e diz, o que foi que fizeram com esse, como é o nome dele mesmo? Mardoqueu. O que foi que fizeram com Mardoqueu? Que recompensa, que galardão deram a ele? Aí os funcionários disseram, fizeram nada, rei. Não fizeram nada? Não. E aí, as horas se passaram, amado, já era de manhã cedo, já a madrugada, amanhecendo, e aí se escutaram uns passos pelo pátio. Era alguém que tinha se acordado muito cedo, maquinando o mal, porque ele queria a morte de Mardoqueu. Era o próprio Amã passeando no pátio, querendo entrar diante do rei para pedir a morte de Mardoqueu. E aí entra Amã, amados. Manda chamar Amã. Amã, chega cá, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu quero saber, Amã, o que se deve fazer a um homem cuja honra o rei se agrada? Aí Amã pegou, encheu o peito e disse, só pode ser eu. Só pode ser eu. Ninguém mais foi convidado ao banquete com o rei, com a rainha. Não existe príncipe no império acima de mim só tem um rei. Então, sou eu. Rei, o que se deve fazer a um homem que o Senhor honra? E ele certo de que era ele. O Senhor deve dar as vestes reais para que ele seja vestido com as suas vestes reais. Deve colocar a coroa do rei sobre a sua cabeça. Ele deve montar sobre o cavalo que o rei cavalga. E o maior dos príncipes que o rei tem, deve vesti-lo, deve colocar a coroa em sua cabeça e deve sair puxando o cavalo e gritando, assim se fará o homem a quem o rei honra. Assim se fará o homem de cuja honra
o rei se agrada. É uma boa ideia, mano. Pois então, chama Mardoqueu. Vai lá e faz isso com Mardoqueu. Aí o homem, amados, que foi pedir a morte de Mardoqueu, agora ele ia ter que vestir Mardoqueu com a veste do rei. Ele ia ter que colocar a coroa do rei na cabeça de Mardoqueu. Mardoqueu ia montar o cavalo do rei e Amã saiu puxando Mardoqueu vestido de rei na cidade e dizendo: assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. E passeou na cidade de Susa, amados. Passeou na cidade de Susa, porque Deus honra os seus filhos. Deus honra os seus filhos. Aqueles que o buscam são honrados por Deus, porque aqueles que o buscam são achados por Ele. Aleluia. E a casa começou a cair, amados, para Amã. Ele correu em casa e contou o que acontecera. Os seus amigos disseram: é apenas o começo da queda, Amã. Versículo 13 do capítulo 6. Então os seus sábios, Isera e sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Mal deu tempo ele processar essa notícia, chegaram os eunucos do rei para pegar Amã. Amã, está na hora do banquete, não pode se atrasar compromisso com o rei. Vamos. Foi direto para o banquete. Quando sentaram para participar do banquete, pensa num banquete indigesto. O rei Assuero olha para a rainha e diz: qual a tua petição e qual o teu requerimento? Pedes-me o que tu queres e até metade do meu reino te darei. E aí Esté diz: peço-te por minha petição a minha vida e por meu requerimento o meu povo. Ela estava coberta de oração e de jejum. E o rei: como assim? Este mau Amã estabeleceu uma lei para que morresse todo o meu povo. Assuero se levanta indignado e enfurecido e vai ao jardim. Amã entra no desespero e implora por clemência a rainha Esté. Mas quando o rei volta, a execução já está decretada. Os funcionários do rei cobrem o rosto de Mardoqueu como sinal da sua execução. E um dos funcionários diz: ó rei, na casa de Assuero há uma forca de mais de 20 metros de altura que ele mandou fazer para enforcar Mardoqueu. E o rei diz: pois levai-o e enforcai-o nela. A cova que nós cavamos, nela nós caímos. A armadilha que preparamos para outro, somos nós mesmos que nela cairemos. E aquele homem foi enforcado a mais de 20 metros de altura. Foi executado. O mal que estava previsto contra os judeus foi revogado através de uma lei que deu o direito de proteção para que os judeus reagissem a qualquer um que tentasse contra eles. Chegou-se o dia e os judeus se defenderam e Deus deu livramento ao seu povo. Porque o seu povo entendeu que precisou levantar um tempo de jejum e oração. Veio o livramento ao povo de Deus. E a cidade de Fortaleza também está precisando de livramento. E nós, eu e você, vamos jejuar e orar para que o sobrenatural de Deus, que agiu aqui na história de Esté,
haja também na nossa história. O que está em nosso alcance, faremos nós, mas o que pertence a Deus, Ele fará por sua imensa graça e misericórdia. Atos capítulo 4, versículo 31 nos diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha aqui. E tendo orado 40 dias, nós estaremos orando. Eles oraram e Deus moveu o lugar em que eles estavam. Eles foram cheios do Espírito Santo e saíram pregando com ousadia. Nós vamos orar. Deus vai mover a nossa cidade. E nós vamos sair pregando a palavra, cheio do Espírito Santo e cheio de ousadia. Amados, presta atenção aqui, ó. 40 dias de jejum e oração. Quem participou no ano passado? Levanta a mão aí, quem participou. Glória a Deus, ó. 40 dias de jejum e oração. Amanhã é o primeiro dia. Pastor, eu ainda não sei se vou participar. Meu amado, é convocação, não é convite, não é opcional. É uma santa convocação. Amados, essa convocação que eu vos faço essa noite está sendo convocada em todas as nossas congregações. São milhares de pessoas que a partir de amanhã estarão se consagrando a Deus. Pastor, eu nunca jejuei, pois essa é a sua primeira vez. Amém? Amanhã, primeiro dia de 40 dias de jejum e oração. É jejum absoluto, pastor? Não, né? Não dá, né? 40 dias não dá para ser jejum absoluto, sem comer e sem beber, né? Só coisa sobrenatural mesmo, né? Assim como Moisés esteve lá com o Senhor. Então, olha aqui, ó. Você recebeu um folder dos 40 dias de jejum e oração. Alguém não recebeu? Os irmãos que não receberam ao final do culto, pega lá na recepção o seu folder, tá? Olha só. Fica com a mão levantada aí que o Anastácio já vai distribuindo ali. Acabou, Anastácio? Já acabou? Já acabou, amados. Mas eu vou dizer como é que você vai fazer enquanto a gente providencia mais para terça-feira para vocês. Olha aqui, ó. O folder, queridos, o folder tem os 40 dias de oração e tem um motivo para cada dia. Nós começamos a Assembleia de Deus há 100 anos dizendo que Jesus salva, cura, batiza e em breve voltará. Nós vamos passar os primeiros dias orando por assuntos que estão diretamente relacionados a Jesus como aquele que salva. Depois nós vamos estar 7 dias orando pelas 7 áreas de influência da sociedade, para que Deus traga cura, porque está contaminada e depravada pelo pecado. Depois nós vamos passar outros dias orando por Jesus batiza, porque o batismo com o Espírito Santo é Jesus equipando-nos para o ministério e para o serviço. E por último, nós estaremos orando pela fidelidade bíblica, no viver, no amor, na proclamação da palavra e na responsabilidade com o serviço comunitário. Então, é a questão da santidade, estarmos prontos para a hora que a trombeta soar para nos encontrar com o Senhor. 40 dias orando, cada dia tem o seu motivo. Dentro do folder, você vai encontrar informações sobre o que é o jejum, o objetivo do jejum, quais os tipos de jejum e como você deve jejuar. Quem tem problema de saúde, amados, deve fazer o jejum de acordo com as suas limitações. Tá certo? Quem pode suprimir 2 refeições, suprime 2 refeições. Quem não pode, suprime uma. Suprima o que você pode. Tá certo? Se você tem um problema de saúde e não pode suprimir refeições, suprima um alimento que lhe é caro, que lhe é precioso, que você dá muito valor a ele. Se você não pode, quem pode, suprima no mínimo uma refeição. Amém, amados? Outra coisa. Ano passado houve crianças que fizeram jejum de videogame. Houve jovens que fizeram jejum de Facebook. Além do jejum da refeição, né? Houve outros, amados,
que fizeram jejum de TV, passaram 40 dias sem televisão. Vocês acreditam nisso? Existe isso na face da terra, tá? E alguns chegaram após os 40 dias e disseram: pastor, não dá para a gente já começar outros 40 dias logo não? Porque eu não sabia o tempo que eu estava perdendo, pastor, e como foram bons esses 40 dias para mim, tá? Então olha aqui, ó, 40 dias de jejum e oração. Jejum sem oração é um cadáver, não tem vida. A oração é a vida do jejum, tá certo? Além de você tirar a refeição ou refeições, não faça jejum absoluto, por favor. Não passe 40 dias sem comer e sem beber, isso vai dar problema, tá certo? E faça de acordo com a sua limitação, até onde você pode. Agora cumpra o voto que você faz com Deus. Não faça um voto de fazer refeição somente às 18 horas do dia, e você passar 10 dias jejuando até às 18 horas, quando for no 11º dia, Senhor, não dá mais, agora eu vou almoçar, né? Faça o voto daquilo que você pode fazer. Quem está entendendo? Faça o voto daquilo que você pode abrir mão e você não vai comprometer a sua saúde física. Tá certo? Então, amados, amanhã nenhum crente está dispensado de começar o nosso jejum. Da criança ao adulto. Pai, reúna a sua família, sente a família em casa agora quando chegar em casa depois do culto. Deixa o Fantástico lá para lá e sente com a sua família e conversem. Olha, nós vamos fazer um jejum, explica o que é o jejum, decidam junto em família o que vocês vão jejuar. Amém? Se comprometam a jejuar pelos objetivos coletivos e junto aos objetivos coletivos, coloque o objetivo pessoal e o objetivo familiar, para que você esteja orando durante esses 40 dias. Os irmãos estão compreendendo? Terminou de conversar com a família, agora nós vamos orar. Aí vocês vão orar. Na oração vocês vão dizer que estão se comprometendo com Deus pelos 40 dias, que estarão apresentando esses 40 motivos de oração, que além desses 40 motivos de oração, vocês estarão apresentando os vossos pedidos pessoais, vocês já apresentam na oração, e que nós vamos começar, Senhor, nosso jejum amanhã, e terminaremos dia 29 de agosto. E nós vamos jejuar isso. Entendido, amados? Hoje à noite você chega em casa e você fala com a família e fala com Deus como vai ser o seu jejum. Oração na igreja. Olha, atenção aqui. Oração na igreja. Todos os dias, nós teremos oração de manhã e de noite na igreja. O horário que você pode vir, você vem. De manhã, 6h30 e 7h30. De noite, 18h30 às 19h30. Dia de domingo, como o nosso culto começa às 18 horas, oração de 17 às 18 horas. Só domingo é diferente. Os outros dias na semana é tudo igual. Amém? Venha de manhã. Não pode vir de manhã, venha à noite. Pastor, não tenho como vir em nenhum dos dois horários. Tire um tempo na sua casa e ore junto com a sua família. Amém? Pastor, eu posso não participar do jejum? Pode não. É convocação, é santa convocação. Toda a igreja está convocada. Dia 29 de agosto, encerramento do jejum. Sabemos que é um dia de semana, mas vamos fazer uma manhã de entrega, tá certo? Quem pode vir, vem. Quem não pode vir, não tem problema. Vai estar no trabalho e nós vamos estar orando por você também. Amém? E dia 30 de agosto, pastor, todo mundo nas ruas evangelizando Fortaleza. Cheio de poder, cheio do Espírito Santo. Depois de 40 dias de jejum e oração. E Deus vai fazer coisas grandes e maravilhosas em nosso meio. Assim como Deus deu livramento ao povo de Israel. Lá no Império Medo-Persa. Deus vai trazer livramento à nossa cidade. Em nome do Senhor Jesus. Pastor, não recebi o folder. Terça-feira no culto de doutrina você recebe. Pastor, e amanhã como é que eu vou fazer? Você acessa o site adecidade.org/40 dias. adecidade.org/40 dias. Há lá todos os nossos 40 motivos de oração e todo dia é postado um texto sobre o motivo de oração do dia. Você deve ler, tanto você que tem um folder,
como você que não está com o folder, vai lá ler, para que você possa ter uma ideia melhor do motivo de oração do dia. Amém? Pois vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quando é que começa o jejum? Quando é que termina? Dia 29 de agosto. Quem que vai jejuar? Diga assim, todos nós. Todos nós. Glória a Deus. Quero, nessa oportunidade, amados, saber se há alguém entre nós que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero fazer um convite especial a você. Eu quero convidar você a começar uma nova caminhada com Cristo. Quero convidar você a confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quero convidar você a receber o perdão dos seus pecados e começar uma nova vida com Cristo. Há alguém entre nós, essa noite, que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se há, erga a sua mão, venha até aqui em nome de Jesus, por gentileza. Glória a Deus. Salve de palmas para Jesus, amado. Há mais alguém essa noite que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Na galeria, você que o Senhor te trouxe aqui, foi Deus quem te trouxe aqui porque Ele tem propósito na tua vida. Há mais alguém, ou alguém que esteja afastado e deseja se reconciliar com o Senhor? A salvação de Deus para você. Flávio, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Leite também está aqui se reconciliando com o Senhor. Glória a Deus. Salva de palmas para Jesus, amados. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Há mais alguém essa noite que deseja entregar sua vida a Cristo? Se há, nós também queremos orar por você essa noite. Há mais alguém? Glória a Deus. Vamos orar. Flávio, quero convidar aqui o pastor Francisco Roberto para estar fazendo essa oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Levante assim a sua mão. Vamos orar pela nossa querida irmã que está voltando para Jesus e para o nosso irmão que está aceitando a Jesus neste momento. Levante assim a sua mão, feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, diante da Tua presença, Senhor, damos-te graças, Senhor Deus, pela Tua palavra nesta noite, nos orientando, Senhor, enchendo no Senhor Deus, ó Deus, da Tua graça. Pai amado, eu te peço agora, Senhor, por esta vida que está se reconciliando nesta noite. Esta jovem, toma ela em Tuas mãos. Deus amado, cuida dela, que ela possa voltar, Senhor Deus, e ficar firme, Senhor, na Tua presença. Este jovem que está te aceitando nesta hora, Jesus, toma ele em Tuas mãos, apaga os seus pecados, Jesus, ó Deus, que ele possa te servir, ó Deus, de hoje em diante, Senhor, ó Deus, muda, transforma a sua vida, que ele possa ser testemunho na sua família. Deus amado, escreve o seu nome no livro da vida e escreve e apaga do livro da culpa. Pai amado, eu te peço, ó Senhor, e te agradeço por estas vidas nesta noite, que têm voltado para ti, têm te aceitado. É em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero convidar aqui à frente a irmã Marta, esposa do irmão Rogério, o Emanuel Rocha, o Anastácio também, o Anastácio, e o Alonso Alcântara e o Gonçalo Alonso. Nossos irmãos amados estão aniversariando, né? Glória a Deus. Os irmãos, cadê o Alonso Alcântara? Os irmãos querem parabenizar, digam comigo, parabéns. Parabéns, glória a Deus, está aqui. Pai e filho aniversariando, né? Que bênção, glória a Deus. Vamos orar pelos nossos aniversariantes, né? Que aqui estão, em nome de Jesus.
Vamos orar também pelo irmão Francisco Ednardo, que pede oração. Vamos orar por Israel, os irmãos sabem dos conflitos que estão sendo divulgados aí. E também vamos orar pelo presbítero Gleitz, dirigente da Congregação Parque Buenos Aires, que teve um mal-estar agora, há pouco, e precisou ir ao hospital. Vamos estar orando pelo nosso irmão. Também, amados, você pode passar lá na recepção e abençoar o João Mateus, comprando um CD, né? O Mateuzinho que sempre está aqui junto conosco. Ele está com os CDs ali, pode passar lá e abençoar o nosso irmão. Vamos orar, encerrando o culto nessa noite, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai que está no céu, Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, agradecemos a Ti, pela alegria que Tu nos concede de poder cultuar a Ti, ó Pai, e pela oportunidade que Tu nos dá, Senhor Deus, de nos comprometer contigo, de participarmos desses 40 dias de jejum e oração. Te agradecemos, Senhor Deus, porque é um privilégio, Senhor, podermos estar juntos, ó Pai, celebrando, Senhor Deus, essa unidade em um só propósito, de nos consagrarmos a Ti, Senhor Deus, intercedendo por nossa cidade, pelas áreas de influência na nossa sociedade, pelos ministérios da Tua igreja e pela nossa vida em fidelidade para a volta de Cristo. Nós também queremos, meu Deus, agradecer a Ti por este culto, pela Tua presença, pelo que Tu tens falado ao nosso coração, pela salvação que Tu trouxe essa noite. Palavra, Senhor Deus, que Tu trouxe ao coração de cada um de nós nessa noite. Queremos agradecer, Senhor Deus, porque Tu és Deus de perto e Deus de longe. E queremos Te pedir, Senhor Deus, por Israel. Está geograficamente tão longe de nós, mas Tu também é Deus de longe. Age no meio, Senhor Deus, daquela região, ó Pai, e vem trazer pacificação naquela região para a glória do Teu santo nome. Pai eterno que estás nos céus, olha para o irmão Francisco Ednardo, ser com Teu filho, dando-lhe saúde. Olha para o irmão Carlos Alberto, dá-lhe boa recuperação. Irmã Poliana, graças a Deus, já tem chegado em casa. Abençoa a tua filha, a recuperação da tua serva. Abençoa também a recuperação do André, a recuperação, Senhor Deus, dos teus filhos que têm feito cirurgia, ó Pai. Abençoa o presbítero Gleitson ali naquele hospital, que Tu possa repreender toda a enfermidade, dar saúde a ele, ó Pai, estabelecer a saúde para a glória do Teu nome. Agradecemos a Ti também pelo Teu cuidado com a vida do Delson, ó Pai, e continua cuidando do Teu filho, repreendendo toda enfermidade, dando saúde plena para a glória do Teu nome. Também queremos Te pedir a Tua bênção sobre a vida do Anastácio, da irmã Marta, do Emanuel, do Alonso Alcântara e do Gonçalo Alonso, ó Pai, Teus filhos que estão aniversariando nesse dia. Que a Tua bênção seja com eles, ó Pai, obrigado por mais um ano de vida que Tu os concede, que Tu possa, Senhor Deus, enchê-los mais e mais da Tua graça, do Teu poder e presenteá-los, Senhor Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai querido que estás nos céus, abençoa todo o Teu povo, despede-nos em paz, guardando, livrando-nos, Senhor Deus, de todo mal, ó Pai, guiando-nos em segurança aos nossos lares. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós Te oramos, Senhor Deus, e pedimos, Senhor Deus, a Tua bênção, ó Pai. Apresentamos, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, deste servo Teu, ó Pai, que vem diante do altar. Francisco Ednardo, Senhor Deus, que se reconcilia contigo, Senhor Deus, essa noite. Muito obrigado, Senhor Deus, que Tu esteja abençoando, ó Pai, fortalecendo os seus passos, perdoando-lhes o pecado, ó Pai, e que ele possa seguir sempre firme e constante, ó Pai, nessas veredas da verdade que Tu tem trazido às nossas vidas. É em nome de Jesus que nós Te oramos, ó Pai, e desde já Te agradecemos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e aqueles que jejuarão 40 dias e orarão, dizem...